Continuamos falando acerca do que Jesus nos ensina, entendendo a dinâmica do conflito que existe no quadro de perseguição, como um dos 4 aspectos que trabalhamos no entendimento do Salmo 119. Vamos ler o texto? Juntos? Bem-aventurados Uma outra colocação do apóstolo Paulo, logo a seguir, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Vamos declarar? E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. O que está envolvido nesse processo é o entendimento de que o quadro de perseguição do qual Jesus fala não é um evento. Não é uma perseguição que virá uma coisa eventual, mas um conflito. Essa forma de entender está na exposição de John Stott acerca do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte. Ele afirma isso. A perseguição é simplesmente o conflito entre 2 sistemas de valores que são irreconciliáveis. À medida em que eu sou transformado por Cristo Jesus, eu começo a viver eu começo a viver valores, a ter outros pensamentos, ter a minha vida transformada pela renovação do meu entendimento. E à medida em que eu começo a viver em linha com o que Jesus é, sendo parecido com Ele, isso gera conflitos daqueles que não querem viver assim. Esse conflito não é ideológico, não é cultural, não é social, não é político e nem religioso. O que chamamos de sistema é o que envolve o que Deus pensa e o que Ele quer. E como pensa o cosmos, o mundo, o sistema que gere as coisas totalmente longe do que Deus quer. Quando o apóstolo Paulo trata desse conflito em Romanos 8, ele vai dizer que os que vivem no Espírito agradam a Deus. Os que vivem na carne não agradam e, na verdade, não podem agradar a Deus. E a carne ali não é uma questão de corpo, é de inclinação para aquilo que é contra o que Deus pensa. Está claro isso? À medida em que eu começo a me mover no que Deus quer para mim, eu começo a gerar um conflito no meio que não aceita, não entende, não compreende, não quer isso. À medida que eu sou bem-aventurado por ter fome e sede de justiça, aqueles que vivem da injustiça me verão com olhos atravessados. À medida em que eu sou bem-aventurado por ser manso e lutar para não reagir, eu sou tido como boca aberta, como molenga, como idiota, como cabeça vazia. Porque o meio diz que se você não tirar vantagem, você não é esperto. Está claro? São sistemas que não é possível conciliarmos as duas coisas. Quando você começa a viver em Jesus, valores, entendimentos, posturas, atitudes começam a ocorrer em seu espírito que guiam a sua maneira de viver. Trabalhamos isso hoje pela manhã. Não estamos falando de uma ideologia de direita, de esquerda. Não estamos falando de uma questão política social. Não estamos falando de sociedade, de postura social. Não estamos falando de postura religiosa.
é muito mais do que isso. É a vida de Deus em nós, os valores dele em nós, os pensamentos dele em nós. E quando o apóstolo Paulo trata disso em Colossenses 3, ele vai dizer: se vocês já nasceram de novo, se já ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Repita comigo: pensai nas coisas que são de cima. Está claro que não é um conflito dentro de um sistema, mas um conflito de sistemas espirituais totalmente diferentes? Entendem? Que nós temos visto hoje no Brasil é uma igreja que milita politicamente. É uma igreja que escolhe os seus candidatos, define os seus lados. E pensa que elegendo candidatos evangélicos, entre aspas, resolverá o problema das crises. Talvez não haja nada que achar que envergonhe e constranja mais os evangélicos no Brasil do que a chamada bancada evangélica no Congresso. Que ainda carrega a desgraceira do nome de evangélica, bancada evangélica. É para esfregar a gente no chão mesmo. Gente envolvida com todo tipo de falcatrua e de sujeira que não corresponde ao caráter de Cristo Jesus, comendo ovo cozido e arrotando caviar, ditando regras de religião. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos falando de um conflito que tem a ver com uma realidade espiritual, que faz com que sejamos de outro mundo, de outro sistema. Quando vão perguntar a Jesus sobre os valores romanos, sobre as atitudes judaicas, sobre aquilo que envolvia a política e a religião do seu tempo, ele responde: eu não sou deste mundo, eu não tenho nada a ver com esse sistema. Viver em Cristo Jesus não é uma ruptura com linhas sistemáticas, ideológicas, é uma ruptura com um sistema de carne, de desejos, que nega o que é de Deus. É uma mudança interior, que enche os nossos pensamentos e se revela pelas nossas atitudes. Infelizmente, no Brasil, ser evangélico virou um discurso cultural. O apóstolo Paulo vai tratar isso em Colossenses capítulo 3. E para ilustrar esses dois sistemas, ele usa duas palavras. Ele diz que se nós já passamos pela experiência de conhecer Jesus, então nós devemos nos despir de algumas coisas para nos vestir de outras coisas. Nos despir do velho homem com os seus feitos. Verso 9. E nos vestir do novo que se renova para o conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Está claro isso? Como isso precisa ficar concreto para nós? Quanto ao que precisa despir, o apóstolo Paulo vai trabalhando isso. Começamos na semana passada a tratar essas situações. Colossenses 3, de 5 a 9. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, carnal de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa destas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Entendem que o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos tirados de um sistema e transportados para um outro. Não é mais o sistema do mundo, não é mais o sistema do cosmos, não é mais a maneira de pensar desse tempo, mas é pensar com a mente de Cristo. Sentir de forma diferenciada, espiritualmente.
texto continua. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: mas agora, abandonem todas estas coisas. A ira, vamos ler juntos? A ira, a indignação, a malícia, a maledicência, as palavras torpes no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Esse é o conflito que ocorre quando somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma experiência que ocorre em nosso espírito. Precisa mudar a minha maneira de pensar e precisa se manifestar na minha maneira de viver. Volta, Juju, por favor. Até idolatria, nós trabalhamos na semana passada os conceitos mais amplos do que essas palavras significam. Trabalhamos imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E hoje nós vamos começar a trabalhar sobre ira. Pode continuar. Indignação, malícia, maledicência, palavras torpes no vosso falar e mentiras. Para entender aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, para entender o conteúdo do que ele quis dizer, nós precisamos entender o teor dos termos que ele usou. Entendem? Por isso que a gente busca o original, o termo grego original, para que a gente possa compreender com mais amplitude o que ele disse. Porque há uma distância muito grande, linguística, cultural. Então é preciso que nós entendamos de fato, por dentro, o que o termo quer dizer. Quando o apóstolo Paulo trabalha ira, a palavra ira, ele usa um termo orgê, que tem a ver com um impulso, um ímpeto violento, uma reação vingativa contra alguém. Reparem que ele não está falando de ira interior, aquela que ele diz, irai-vos e não pequeis. Isso é o termo seguinte, é tumia, é indignação, é algo que fica dentro. Mas ali o apóstolo Paulo trabalha o termo orgê, que significa a ira que se manifesta, a ira que se vinga. Entendem? A ira que atinge o outro. Aquela ira que transpassa o que você sente e se manifesta no teor das suas palavras, dos seus gestos, das suas atitudes. Aquilo que agride o outro. Deus sabe como é difícil para mim falar de orgê e de tumia, de ira e de indignação. Porque são duas coisas com as quais eu convivo muito de perto, todo dia e várias vezes no meu dia. Como eu preciso controlar o meu ímpeto, por ira de coisas pequenas, por reações impulsivas a coisas mínimas. Muito longe de estar aqui ditando comportamento para os outros, quando a gente expõe a palavra, primeiro machuca na gente. Se tem alguém que precisa dessa carapuça, sou eu. Se tem alguém que precisa da graça de Deus contra o orgulho e a tumia, contra a ira e a indignação, sou eu. A indignação é aquela ira que você contém. Também é traduzida em algumas versões por cólera, mas que produz uma comoção mental. Produz uma reação interna.
O fato de você não manifestar a ira não significa que não esteja irado. O fato de você ter um temperamento que permite que você fique irado calado não significa que você tenha menos ira do que aquele que tem um temperamento que não consegue ficar irado quieto. Tanto a que você externa quanto a que você sente. Tanto o que você faz em decorrência da ira, quanto o que você maquina, mesmo que você nunca faça. Aquele, se dependesse de mim, eu apertava o pescoço. Quem já não pensou isso? Se eu pudesse, eu dava um tiro num sujeito desse. Uma vez eu ouvi um desabafo de uma pessoa que ela não costuma se irar, conviveu comigo muito tempo, em Araruama, um colega, amigo de infância. E ocorreu uma situação, nós estávamos brincando num campo de futebol, e um rapaz pegou um filhotinho de um gato e jogou para cima. E quando o gatinho caiu com as 4 patas, quebrou as 4 patinhas quando bateu no chão. Uma covardia assim, insuportável de se ver. E nós reagimos, e aquele cara nunca perdia a paciência. Sabe o que é uma pessoa altamente controlada? E quando nós estávamos indo para casa de bicicleta, ele dizia: sabe o que eu tive vontade de fazer? De amarrar aquele cara e fatiar ele de gilete. Você imagina alguém sendo fatiado com uma gilete? Às vezes a ira, quando se expressa, ela é contida, mas aqui dentro a gente é capaz dos pensamentos vingativos mais complexos. Vamos chamar de complexos para não chamar de violentos. Estamos lidando com um Deus que conhece tanto o que está fora quanto o que está dentro. O apóstolo Paulo diz que a ira, orgue, manifestação de ira, e a ira, tomia, a cólera que está lá dentro, a que comove você, as duas precisam ser despidas da nossa realidade de vida. É incrível, né? Como é comum, como é silencioso e como é desafiador. Como ira e indignação, malícia e maledicência também são palavras que se completam. Quando o apóstolo Paulo trata do termo malícia, eu acho que alguns têm na Bíblia maldade, não é? Algumas versões traz maldade. Ele está falando do termo grego kakia, que significa depravação do caráter, características de quem é perverso. O contrário do que é bom, a maldade. E a maledicência tem a ver com a palavra blasfêmia, aquilo que você pronuncia para insultar, para manchar o outro, para dizer e expor o outro. Se a maldade é algo que está aqui, a maledicência é algo que se manifesta pela boca. Quando o apóstolo Paulo trata disso, ele trata as coisas internas e as coisas externas. A maledicência, ela é pronunciada, a blasfemia. A maldade, ela é imaginada. A gente julga aqui. Sabe quando a gente olha o comportamento de alguém e faz assim, Tem até uma gíriazinha, já entendi. A palavra profética de Deus para nós diz que com a mesma medida que nós medirmos,
seremos medidos. Com o mesmo peso que julgarmos, seremos julgados. E o juízo será sem misericórdia para quem não tiver misericórdia. Entendem que ira, indignação, malícia e maledicência estão envolvidos nas questões relacionais? Elas se manifestam nos relacionamentos interpessoais, os mais próximos, talvez, aos de menos valor emocional afetivo. Eu posso me irar tanto com meu filho quanto com um indivíduo que atravessa a minha frente na faixa com sinal vermelho. Eu posso me irar tanto com a minha esposa quanto com o indivíduo que senta no meu lado no ônibus e ocupa o meu lado da cadeira. E eu sou gordo, eu adoro fazer isso, ocupar o espaço dos outros na cadeira. Tem pessoa que vai viajar do meu lado, que me vê sentado, quando olha para mim vai assim. Alguns saem do aspecto da ira e demonstram a indignação, porque fazem assim. Essas coisas parecem ser coisas simples, mas elas envolvem nossos relacionamentos próximos, distantes, preciosos ou que não significam nada. Aquele cliente mal criado, aquele vizinho, cabelo inflamado, tá vendo? Aquele colega de turma que você engole ele seco. Até aqueles que estão próximos, nossos esposos, esposa, filhos, parentes, amigos. Nas outras duas expressões, o apóstolo Paulo vai falar de coisas que são ditas. É incrível que durante muito tempo a ideia de palavra torpe, ela foi ligada à ideia de palavrões. Eu cresci ouvindo isso. Pode falar palavrão não, palavrão é palavra torpe. Só que o sentido que o apóstolo Paulo usa e os dois termos que ele trabalha são um pouquinho mais do que apenas palavrões. O termo utilizado por torpe traz a ideia de algo que é chulo, vil, de uma coisa que não tem valor. E o outro termo refere-se à expressão grega estômatos. Tem a ver com boca. Garganta. Tem a ver com aquilo que você fala. Palavras, expressões, conversas que não têm valor algum. Não são apenas palavrões, mas também conversa fiada. E como nós somos tendentes a uma conversa fiada. A um comentáriozinho solto, a uma insinuaçãozinha básica. Aquilo que a gente diz sem dizer, fala sem falar. Quando o apóstolo Paulo fala de palavras torpes, ele está falando de todo tipo de conversação que não tem valor algum. Que não vai produzir nada de bom.
Tem até um ditadinhozinho engraçado, né, que diz, se não vai edificar, não fale. Se não vai elogiar, não fale. Se não vai falar bem, não fale. Mas tem aquele outro ditado que diz, fale mal, mas fale de mim. O apóstolo Paulo está falando, ensinando, instruindo, que nós devemos usar a nossa boca para aquilo que tem valor. Não faça da sua boca uma torneira de vômitos. Não vomite as suas situações emocionais por meio dela. Deixe que a sua boca fale do que o seu coração está cheio. Então encha seu coração de coisas boas, para que você possa falar boas palavras. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos mentir uns aos outros. A palavra mentira vem da expressão pseuma, aquilo que não é verdade. Pseudo é aquilo que não é de verdade. Pseuma é tudo aquilo que não é verdade. E a verdade não é relativa ao seu conforto. Hoje em dia nós temos uma forma de pensar muito interessante, de que às vezes é melhor uma mentira bem falada do que uma verdade maldita. É impressionante como nós temos que entender que mentira é tudo aquilo que não é verdade. E uma meia verdade é uma mentira inteira. Por que o apóstolo Paulo fala para não mentir? Mentir é você afirmar algo que é contrário à verdade. E a mentira é uma semente que frutifica o engano. Quando você fala uma mentira ou você dá uma informação que não é verdadeira, você na verdade semeia em alguém algo que a conduziu a pensar uma coisa que não é verdade. Quando você mente, você induz o outro a se apropriar de um conceito que é enganoso. E o engano é a base da desconfiança. Toda desconfiança está alicerçada no engano. Não mintais uns aos outros. Vocês lembram da experiência de Ananias e Safira? Ananias e Safira eram dois discípulos que viviam na igreja da primeira geração. E vendo os outros irmãos entregarem ofertas e cobrirem necessidades, eles pontuaram em seu coração, que sendo um casal, que eles também venderiam uma propriedade. Mas eles acordaram uma mentira para que dissessem aos apóstolos que eles haviam vendido a propriedade por um determinado preço e que eles estariam entregando tudo, quando na verdade eles estavam retendo uma parte do valor. O que me chama a atenção no teor do engano não é a questão de ser uma oferta ou não ser oferta, mas é uma questão de que ninguém pediu a eles que entregasse tudo. Eles não eram obrigados a entregar tudo.
O que eles entregassem seria bem-vindo à necessidade dos outros irmãos. No entanto, o engano estava baseado no orgulho, no desejo de que os outros pensassem que eles haviam entregado tudo. Para dizerem, olha, vocês viram, Ananias e Safira eles entregaram tudo. Isso, eles disseram, foram levar a oferta baseados em mentira, e o texto diz em Atos 5 que eles foram fulminados por causa das suas mentiras. O apóstolo Pedro diz que eles não mentiram aos homens, mas mentiram ao Espírito, porque eles não eram obrigados a entregar nada, ninguém havia exigido isso deles. Fico pensando se às vezes a religião não flerta com a mentira muito de perto, porque nada está sendo exigido de nós, e às vezes nós queremos mostrar isso de uma forma enganosa, e uma mentira falada, ela é tão mentira quanto uma mentira vivida. Entendem? A mentira parece os abismos do Salmo 42. Um abismo chama um outro abismo. Para você sustentar essa mentira, você tem que mentir outra vez. E para sustentar a segunda mentira, você tem que mentir de novo. E para sustentar a terceira mentira, você tem que mentir ainda mais. Aí a sua esposa pergunta para você, fez aquele negócio que eu te pedi? Fiz. Cadê? Esqueci. Segunda mentira. Você busca lá? Agora eu não posso. Terceira mentira, porque eu não tenho o que buscar. Então você pega amanhã? Pego. Quarta mentira. Vai buscar o quê? Você não tem nada. Estão entendendo? Como uma puxa a outra. Há um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta, mas tem pernas fortes. Podem ser curtas, mas são fortes. Porque você tem que puxar várias pernas para sustentar uma mesma mentira. Isso mina a confiança. Isso destrói a confiabilidade. Isso arrebenta os relacionamentos. Destroça a base de confiança dos relacionamentos. E é por isso que ele diz, aquele que mentia, não minta mais, mas falem a verdade, cada um a seu irmão. Nós não estamos aqui massacrando as coisas que já foram. Nós estamos aqui falando de coisas que você pode despir hoje, não importa o quanto já tenha vivido nelas. Entendem? Por isso que essa palavra e o ensino da palavra para nós não é uma coisa que nos acusa do que já fizemos, mas nos dá uma oportunidade para fazermos diferentes. Amém? Está claro isso? Que não estamos falando isso para que você diga, essas mentiras, olha, mas eu vivi assim, mas a ira assim, então não tem jeito para mim. Não, muito pelo contrário. É dizer para você, você reconhece isso, então está na hora de se despir. Está na hora de jogar isso fora. E de se vestir de outra coisa. A palavra profética do Evangelho de Jesus não te esmaga pelo que você não foi. Te dá graça para que você possa ser. Amém? E o dia que o relacionamento com Deus não for baseado na sua graça, nós não temos a menor chance. Porque graça é um favor que nós não
merecemos. Quando estamos falando de remover isso, de conflito, de perseguição, esses elementos criam ambientes de tortura em nossa vida, escravo de ira, escravo de mentira, escravo de malícia, de maledicência, escravo de pensamentos prontos. Nós estamos falando de liberdade. Despir é arrancar de si. Passa, Juju, por favor. Vai despir, porque estamos removendo o velho homem com as suas práticas. Não estamos aqui remoendo o que não foi. Estamos aqui dizendo o que há em Cristo Jesus, graça para que nós possamos ser. Amém? Está claro isso? Muitas vezes no mesmo dia. Ela não só é diária, como esse despir precisa ocorrer muitas vezes no mesmo dia. Pensem bem, se vocês saem de casa e sujam uma camisa, quando vocês voltam em casa, vocês o que fazem? Vão se despir dela e vestir outra. Se aquela sujar, você vai despir dela e vestir outra. Não vai? Eu duvido que você vai comer uma saltenha e corre aquela gordura da saltenha do queixo até o umbigo na sua camisa e você vai passar o dia com aquela babeira de saltenha na sua cabeça. Você vai dar um jeito de tirar. Eu duvido que você vai chegar em casa, vai pegar o seu filho para ir a algum lugar e vai dar uma vomitada arrumada em você. Daquela gorfada que chega, respinga, e você vai ficar com a sua camisa com vômito o dia inteiro. Sujou? Vai despir, vai arrancar, vai remover, tantas quantas vezes forem necessárias. É por isso que o Evangelho de Jesus é poder, é dinâmica para viver, não é uma coisa pronta que você pega. É a dinâmica das coisas no dia e muitas vezes no mesmo dia, várias vezes. Ou você não enfrenta a ira muitas vezes no dia? Eu vivo com a minha camisa suja e preciso despí-la da ira. Sujou? Arranca. Se veste do novo. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Passa aí, Juju, por favor. Vestir. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Vamos lá? E se vestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aí eu coloquei as duas palavras. O termo novo vem da expressão grega neos, que tem a ver com aquilo que é regenerado, que é feito de novo. Mas a palavra renovado, ou que se renova, vem da palavra anakaino. Ana significa outra vez. Feito de novo. O novo que se renova. É novo, mas sujou? Se renova. É novo, mas errou? Se faz novo de novo. Entendem isso? É um processo contínuo de novo que se renova. Repitam comigo, novo, que se torna novo de novo. É isso aí. Pegou o novo, pegou, sujou? Se despe do velho e se veste do novo de novo. Porque nós não temos outra opção a não ser ir deixando para trás as coisas que ficam e prosseguir para o alvo. Entendem? É algo dinâmico. Não é algo pronto. É algo que fazemos muitas vezes e fazemos de novo. E fazemos de novo, e fazemos de novo. Você teria coragem de deixar sua princesa sujinha de cocô o dia inteiro? Tantas quantas vezes ela sujar, você faz o quê?
limpa. Você vai olhar para a fraldinha dela e vai dizer: ih, mais uma fralda, vai ter que usar. Não, você pega uma nova, veste nela. E se ela sujar a nova com 10 segundos, você pega outra e veste nela. Não é assim que a gente faz? Isso é o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre poder, dinâmica, capacidade para fazer. Sujou? Limpa. Errou? Conserta. Faz outra vez. 1, 2, 10, se forem necessárias. Não tem instantâneos e nem automáticos. Tem vida. E vida é por si processo. Amém? Tá claro? Vamos ver então o que a gente vai tratar mais adiante. O novo do qual devemos nos vestir é exposto pelo apóstolo Paulo em Colossenses 3, de 12 a 17. Por que de 12 a 17? Porque é uma primeira parte. Vamos declarar isso juntos? Juntos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu acho que se nós entrarmos no que nós precisamos nos vestir agora, eu acho que vocês já estão um pouquinho cansados. Eu gostaria de trabalhar isso na semana que vem com mais calma. Porque trata de coisas essenciais. Volta lá, Juju. Benignidade, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros e vos revestindo de amor. Vocês reparem que o apóstolo Paulo praticamente cita o fruto do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5. Ele vai dizer o que o Espírito Santo produz na vida da gente. Ele vai dizer amor, e exatamente essas palavras aí: benignidade, bondade, mansidão, fidelidade. Coisas que resultam da presença do Espírito em nós. Coisas que nós devemos remover e coisas que nós devemos tomar com a nossa mão, aquilo para o que também já fomos alcançados. Lembram de Filipenses 3? Porque quem nos dá estas coisas é o Espírito de Deus. Elas não fazem parte da nossa natureza humana. São produtos da natureza de Deus em nós. Vamos ler de novo? Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Isso é parte do caráter de Cristo, que é colocado em nós pelo Espírito Santo. Você não vai encontrar isso na sua natureza. Na nossa natureza vamos encontrar malícia, maledicência, cólera, ira, vingança, punição. E é destas coisas que nós devemos nos vestir, trazer sobre nós. E é sobre estas coisas que nós vamos expor no próximo domingo, termo por termo, em suas implicações. Logo depois do capítulo, do versículo, volta lá, Juju.
Mas aí, do versículo 17, no versículo 18, o apóstolo Paulo vai começar a falar dos relacionamentos que são definidos a partir desta realidade. Ele vai começar a dizer aos maridos, às esposas, aos servos. Mais adiante, ele vai falar que a palavra de Cristo deve habitar abundantemente em nós. Então nós dividimos estas coisas em dois ambientes. O primeiro desses ambientes é de 12 a 17. Ok? E nesses versos nós vamos encontrar aquilo que nós devemos nos vestir, revestir o novo que se renova. No verso 15 ele vai dizer: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Ele vai falar de paz e de gratidão. No 16 ele vai dizer: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com gratidão em vossos corações. Ele vai dizer que isso não só deve estar em nós, mas nós devemos encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, lutar uns pelos outros para que possamos fazer isso juntos. Entendem? Ensinando, admoestando, lutando para que isso se torne verdade no outro. Por fim, no 17 ele vai dizer: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Aí a partir do 18, ele vai começar dizendo às mulheres, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos. Novamente ele vai voltar no 23 dizendo: e tudo o que fizerdes, fazei-o com o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que servis. Então, como existem muitos elementos amplos para nós trabalharmos, eu creio que a gente vai trabalhar isso na semana que vem. Ok? Se puderem ler durante a semana essa porção de Colossenses 3, de 12 até o final do capítulo, seria muito interessante. Reforçando que na semana que vem não teremos o encontro de daqui pela manhã, apenas o encontro da noite. Tá claro? Entendemos isso como uma palavra de esperança? Amém? Entendemos isso como o Espírito lutando por nós e nos amando, mesmo sendo nós ainda pecadores? Vamos ficar de pé.